eu estou aqui para falar com você sobre posicionamento. Mas Raquel, por que posicionamento? Porque eu sou coach e analista corporal e comportamental de relacionamento. E eu sei o quanto é transformador pelo feedback que eu tenho de outras mulheres, pelas histórias de vida e as consequências que elas tiveram nas suas vidas pelo posicionamento errado em algumas áreas. Então, eu quero hoje compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso e falar da minha história em relação ao posicionamento também. E o que é posicionar-se? Posicionar-se é ocupar de forma correta, na intensidade correta, a sua posição em todas as áreas da sua vida. Você sabe qual é o seu lugar? Você sabe qual é o seu papel dentro da sua história? Você consegue se posicionar de forma coerente em cada relacionamento no seu dia a dia? E o que eu quero te perguntando isso? Eu quero que você perceba como você age quando você está com seus pais. Você age mesmo como filha ou você acaba agindo como mãe deles? Como você age quando você está com seus amigos? Você é aquela mãezona ou você é amiga mesmo? Como você age quando você está com seu parceiro? Você age como mulher dele? Ou como amiga ou mãe ou irmã? Você já pensou nisso alguma vez na sua vida? Dentro de uma família, cada membro tem uma posição correta. Existe uma posição de mãe, existe a posição de mulher, existe a posição de filha, de profissional, existe uma posição de esposa e existe uma posição para cada área das nossas vidas. E esse posicionamento correto está 100% ligado à eficiência que eu vou ter nessa área. Mas Raquel, é fácil? Olha, se fosse fácil, nós estávamos acertando muito mais do que estamos acertando hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha vida, para gerar uma conexão com você, para ver se te ajuda a se identificar. Quando uma mãe, por exemplo, se posiciona como amiga de um filho e não como mãe, porque mãe não é amiga, eu sou muito mais do que isso. Mãe é algo muito mais simples comparado a um amigo, porque o amigo não dá a vida por um filho. O amigo um dia vai por outro caminho. Mas se eu sou mãe, eu sempre vou estar ali para amparar o meu filho. Então, quando eu deixo de me posicionar como mãe, alguém, o mundo, as drogas, os amigos vão se posicionar como mãe e vão levar meu filho. E com certeza para um caminho que não é o ideal para a vida deles. Durante muito tempo na minha vida, pela minha história ao longo do tempo, vocês vão conhecer um pouco mais como eu me posicionei de forma exagerada também. Foi quando eu me coloquei em papéis invertidos. Eu me coloquei de uma forma hiperposicionada dentro da minha família de origem. Eu me comportei muito tempo como mãe dos meus pais, como mãe dos meus irmãos. Eu ia lá e resolvia tudo para eles, fazendo com que eles ficassem naquela zona de conforto absurda. Quando eu estou com meus pais, como eu devo ser? Eu sou filha deles, eu devo ser a filha deles. Eu preciso honrá-los, eu preciso respeitá-los, até porque eles são maiores do que eu dentro de uma hierarquia da vida. E quando eu inverto esse papel, querendo julgar, opinar na vida deles, é como se eu quisesse ser maior que eles. E isso gera um peso muito grande para mim, porque é um fardo muito pesado e que não cabe a mim, não diz respeito a mim, só a eles. E toda vez que eu me ponho maior que meus pais, eu fico sem força para lutar na minha vida. Por isso que é muito importante a gente ocupar lugar de filha. Fica muito mais leve para a minha vida. E eu estou falando de mim, mas isso vale para a sua vida também. Em relação aos meus irmãos, se eu tomo o lugar dos meus pais, eu acabo infantilizando meus irmãos. E isso é muito prejudicial para eles crescerem como adultos saudáveis. Em outra situação, é quando eu não me posiciono como filha, ou como irmã, ou como profissional da forma correta. Essa área da minha vida também vai ter uma disfunção de posicionamento. É preciso
eu me posicionar de forma correta, na intensidade correta, em todas as áreas da minha vida. Porque quando nós estamos nos portando de forma errada, no lugar errado, com a pessoa errada, como pode ser tranquilo e fluir de forma leve e saudável qualquer tipo de relacionamento? É muito difícil e muitas vezes é pesado demais. Porque carregamos um fardo, uma responsabilidade que não é nossa. E isso gera uma confusão, uma desarmonia, um mal entendimento, uma má compreensão dos fatos. Isso desgasta todas as formas de relacionamento. Quando eu assumo uma posição errada perante a vida, perante os meus relacionamentos, aquele meu lugar fica vago. E quem ocupa ele? E como eu posso reclamar depois que as coisas não saem como eu gostaria, como eu batalhei para que saísse? Puxa vida, quantas lutas nós passamos e de repente eu não sei mais onde estou. Ou por que eu estou nessa vida assim, vivendo desse jeito? Por que nada deu certo? Por que eu volto para estaca zero? Porque parece que a minha vida não andou. Porque tudo que eu ocupei não era o meu lugar. Porque eu não ocupei o meu lugar. Aí entra a importância de nos posicionarmos perante a vida e ocupar o meu lugar de direito da forma correta. E quando falamos de relacionamento homem-mulher, seja qual for o seu relacionamento, devemos nos portar e ocupar o lugar de forma correta dentro dessa relação. Nós precisamos estar ao lado do nosso companheiro. Eu não posso estar à frente, eu não posso estar atrás, eu não posso estar acima nem abaixo. Eu preciso estar ao lado dele, para que isso eu seja a companheira dele. E que eu não assuma aquele papel de mãe, nem o papel de filha. E nem seja inferior ou superior ao meu companheiro. Eu preciso realmente me portar como mulher dele, ao lado dele. Porque se eu deixar vago esse lugar, muitas coisas podem acontecer. Como traição, abandono, uma relação fria. E tudo isso vai minando a relação. E tudo porque eu não ocupei o meu lugar de direito na minha própria vida. Acredite, se eu e se você não nos posicionarmos como esposa e deixarmos brecha nessa relação, alguém de fora vai entrar e vai ocupar esse lugar. Outro detalhe importante é quando eu quero ser independente demais do meu marido e me porto como se eu não precisasse dele. Como, por exemplo, nós vamos a um restaurante. Você pede a conta? Você que chama o garçom? Se você faz isso, amiga, isso é um hiperposicionamento. Essa não é a minha posição de mulher. Ah, Raquel, mas isso é tão bobo, é tão simples. Não, amiga, acredite. Tem muita coisa por trás deste posicionamento exagerado. Você não se coloca na sua posição de receber. Você não se coloca na sua posição feminina com seu marido. Você não deixa nem ele ser cavalheiro, porque você está fazendo o papel de homem da relação. Então, são coisas pequenas que, se nós não estivermos atentos, vão gerar disfunções nos seus relacionamentos por todas as áreas da sua vida. Como algumas vezes já gerou na minha vida também. Até eu perceber e mudar de posição. E como é que eu corrijo isso? Mudando de posição. Me posicionando de forma correta dentro da minha história. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, real, do que aconteceu com uma cliente minha. Ela me ligou e disse: Raquel, por favor, me ajuda. Hoje eu estou percebendo que eu virei a provedora financeira da minha casa, com mais de 70%. Eu não me incomodava no começo. Eu até achava isso excelente, porque eu me sentia no controle da situação. E eu dou as regras da educação dos meus filhos sozinha. E eu não deixo meu marido falar nada. Até porque na hora que meu marido não se posiciona também como provedor da casa, eu começo a perder a admiração por ele. Eu começo a não olhar para ele como autoridade de homem da casa. Eu comecei a construir uma vida completamente disfuncional.
E hoje, Raquel, eu me vejo completamente sobrecarregada, exausta, perdendo admiração e interesse pelo meu esposo e olhando para o meu filho como um fardo. Voltar para minha casa, nossa, significa um desgaste enorme. Porque eu já tenho um dia sobrecarregado, porque eu tenho que ir sustentar tudo, e quando eu chego em casa, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, e eu não me vejo como uma pessoa que se diverte. E agora, Raquel, o que eu faço? E nós começamos a trabalhar assim. O primeiro passo ela deu, que foi a consciência. Então, chegamos ao passo 0. E isso é muito importante. Porque quando ela tem consciência de que ela está errada, então nós começamos a construir um trabalho aí. E a minha resposta foi: o seu marido é vítima do seu hiperposicionamento. A sobrecarga que você coloca no seu filho, hoje, ele também é vítima do seu hiperposicionamento. O fardo de você estar na sua casa é uma vítima do seu hiperposicionamento. E eu falei para ela dos riscos do hiperposicionamento. Mas também nós temos que ter muito cuidado, porque existe um risco ainda maior que o hiperposicionamento, que é o não posicionamento. Lembra quando eu comecei nossa conversa? Eu comecei falando com você que na hora que eu não me posiciono como esposa, alguém vai ocupar o meu lugar. Na hora que eu não me posiciono como mãe, alguém vai ocupar o meu lugar. Na hora que eu não me posiciono como uma profissional que gera resultado, que surpreende, que leva e entrega muito mais do que a expectativa do meu cliente, seja ele o empregador ou não, eu não estou me posicionando de forma correta. Eu estou deixando brechas e alguém vai ocupar esse espaço. Então, da mesma forma que o hiperposicionamento tem consequências de disfunção na vida e de uma sobrecarga, o não posicionamento faz com que a minha vida, a sua vida, fique cheia de lacunas, que com certeza vão ser preenchidas de forma inadequadas por pessoas. Então, o primeiro passo é a consciência. E em cima disso, o que eu quero deixar para você é que existe uma ferramenta que eu utilizo muito, que pode identificar por que você age assim na sua vida e por que é tão difícil para você mudar de posição e ver diferente. Agora eu te pergunto de novo: onde você está nos seus relacionamentos, dentro da sua vida? Por que eu te pergunto de novo? Porque quando você se posiciona, tudo muda ao seu redor. Eu sei de verdade o quanto esse posicionamento faz a diferença na nossa vida, porque fez na minha. Eu já vivi isso e eu ocupei o meu lugar. Eu passei a viver uma nova realidade. Tudo depois que eu assumi o meu lugar no mundo, na minha vida, e eu me tornei responsável e dona da minha história. Pode ter certeza que hoje eu vivo muito mais plena, porque eu tenho relacionamentos saudáveis. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, vem comigo. Faz essa experiência e viva a sua história. Beijo.